Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar com o estudo da equação do segundo grau e hoje nós veremos a forma geral de uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau vai obedecer uma forma que está descrita aqui. A forma é a seguinte: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação, para ser do segundo grau, ela precisa obedecer a essa forma aqui. Apenas o que muda? O sinal pode ser, os sinais aqui podem ser negativos, tanto faz. E no lugar do A, do B e do C, vão vir números, tá? Lembrando que para uma equação ser de segundo grau, o valor de A aqui, tem que ser diferente de zero. Porque se A for igual a zero, a equação ela não vai poder existir, ela não será uma equação do segundo grau, porque automaticamente anularia o x ao quadrado. Então, necessariamente, para ser uma equação do segundo grau, o A precisa ser diferente de zero. O B e o C não, eles podem ser zero, não tem problema. Mas o A, ele precisa ser diferente de zero. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser menos 20, pode ser menos 1000, não importa, desde que seja diferente de zero. Eu trouxe aqui 6 exemplos de equações do segundo grau para a gente dar uma olhadinha se ela obedece a essa forma geral da equação do segundo grau. A primeira é 3x ao quadrado mais 5x menos 7 igual a zero. Para saber se ela obedece à forma geral da equação, a gente tem que achar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, vou colocar aqui, ó, A igual a B igual a C igual. Vamos ver aqui. O A sempre vai estar multiplicando pelo x ao quadrado. Então, olhando na nossa equação aqui, onde está o x ao quadrado? Está aqui. Então, o A sempre vai multiplicar por ele, sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Então, nesse caso, o A vai ser 3. Perceba que na nossa forma geral, o B está sempre multiplicando pelo x, o x sozinho, que não está elevado a número nenhum. Então, aqui nesse caso, o B vai ser 5, porque é o 5 que está multiplicando por x. Então, B igual a 5. E o C, que é o termo independente, ele tem esse nome porque ele não acompanha letra nenhuma. Perceba que ele está aqui, ó, na nossa forma geral sozinho. Então, olhando aqui, o menos 7 está sozinho. Isso quer dizer que o valor de C é menos 7. Então, achamos o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, a gente pode observar que essa é uma equação do segundo grau, que já está no seu formato, na sua forma. Essa aqui agora. Qual é o valor de A? A acompanha sempre o x ao quadrado. Então, o valor de A é 2. E o valor de B? B, segundo a nossa forma geral, sempre acompanha o x. Então, o menos 2 está acompanhando o x. Então, B é igual a menos 2. E qual é o valor de C? C é o termo independente. Perceba que antes da igualdade aqui, não tem nenhum número. Se não aparece nenhum número, é porque o valor de C, que é o meu termo independente, é 0. Lembra que eu disse que apenas o A não pode ser 0? Só o A tem que ser diferente de 0. O C pode ser 0. Então, nesse caso aqui, como o C não aparece, ele é 0. Aqui agora, qual é o valor de A? Está acompanhado ao x ao quadrado. Então, é
menos 7. Qual é o valor de B? O valor de B é... Perceba que não tem número nenhum acompanhando o x. Toda vez que não tiver número nenhum acompanhando uma incógnita, é porque aqui de forma oculta existe um 1, tá? Toda vez que não aparece número acompanhando uma incógnita, é 1. Então, nesse caso aqui, é menos 1. E o valor de C é mais 5. Aqui agora, esse exemplo. 3x² mais 5. Perceba que eu só tenho dois números, está faltando um, assim como essa equação aqui. Vamos ver qual é? O A, eu já sei que acompanha o x², então é 3. O B, eu já sei que acompanha o x. O x não aparece aqui. Se não aparece, o B é igual a 0. E o C é o termo independente, não vem acompanhado de letra nenhuma, é o 5. E aqui agora? Essa equação, ela está meio bagunçada, não tá? Porque a gente percebe que a fórmula é essa aqui. É ax², primeiro vem o número acompanhado do x², depois acompanhado do x, para depois vir o termo independente igual a 0. Aqui não está igual a 0, mas a gente pode organizá-la. Como é que a gente vai organizar? Perceba que a nossa equação está dividida em dois membros, o primeiro membro e o segundo membro. Esses dois membros são separados pela igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números que estão no segundo membro e jogar para o primeiro membro. Vai ficar assim. Menos 5x², passando para o primeiro membro, eu vou mudar o sinal, vai ficar positivo. Então, 5x². O mais x já está aqui, mais x. O mais 1, eu mudo para o primeiro membro, eu mudo o sinal também. Menos 1. Agora eu posso colocar igual a 0, porque eu tirei todos os números aqui, não ficou nada, então é 0. Agora eu posso descobrir qual o valor de A, o valor de B e o valor de C. A aqui é quanto? A acompanha o x², então é 5. B acompanha o x. Como não aparece número nenhum, eu disse que toda vez que não aparece número nenhum acompanhando uma incógnita, o valor dele é quanto? É 1. Então, aqui vai ser mais 1, ou só 1. E o valor de C é menos 1, que é o termo independente. Aqui agora, perceba que eu tenho dois números com x elevado ao quadrado. Eu posso resolver. E tenho também dois números aqui, ó, dois termos independentes. Eu posso juntar todos no primeiro membro e resolver. Vai ficar assim. 2x² já está no primeiro membro. O menos 3x² está no segundo membro. Preciso passar ele para o primeiro. Então, mudo o sinal. Mais 5x². O 3x está no segundo membro. Também preciso passar para o primeiro membro. Ele era positivo, passa negativo. Então, fica menos 3x. O mais 5 já está no primeiro membro. Mais 5. E o 4 era positivo, vai passar para o primeiro membro negativo. Menos 4 igual a 0, porque eu tirei todos os números, resta 0. Agora é só resolver. 2x² mais 5x² é igual a 2 mais 5, 7x². Menos 3x, não tem com quem resolver, eu só conservo ele. Mais 5 e menos 4 é igual a mais 1.
igual a zero. Agora dá para eu saber o valor de A, de B e de C. A vai ser quanto? Acompanhado do x ao quadrado é o 7. Então, A é 7. B é igual a menos 3. E o C é igual a 1. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para a segunda parte da nossa explicação, que diz o seguinte: uma equação do segundo grau pode ser um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito, ou um trinômio, possui o seguinte formato. Esse aqui é o formato de qualquer trinômio. É x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Como é que eu sei se uma determinada equação do segundo grau ela é um trinômio quadrado perfeito? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fatorar o primeiro termo com o último termo e depois tentar descobrir o termo do meio, tá? Vamos fatorar aqui primeiro. 4x ao quadrado fatorado vai ser 2x, não é isso? Porque 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x ao quadrado. E 4 fatorado é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Agora, como é que eu vou fazer para saber se é um trinômio quadrado perfeito? Eu sei que o termo do meio é 2 vezes x e vezes y. Então, eu vou pegar, ó, 2 vezes x. Quem é x? É esse número, 2x. E vezes y, que é que número? Esse aqui. Vou multiplicar isso aqui. Se der 8x, é porque essa equação é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos ver. 2 vezes 2, 4. Vezes x, 4x. 4x vezes 2, 8x. Então, ó, deu exatamente o valor de 8x. Então, essa equação é um trinômio quadrado perfeito. E ela pode ser fatorada da seguinte forma. Eu abro parêntese. 4x ao quadrado fatorado deu 2x. Vou pegar o sinal que acompanha o termo do meio, que é mais. E o 4 fatorado deu 2. Elevo ao quadrado igual a esse 64. Tá? Essa aqui seria essa equação fatorada. E como é que eu faço para saber quais são as raízes dessa equação? É muito fácil. Eu vou, aqui está elevado ao quadrado, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou fazer a raiz de 64. Vai ficar assim, ó. 2x, eu tiro do parêntese, mais 2. Tiro 2x mais 2 do parêntese, igual a... Esse 2 que estava elevado por esses números, ele vai passar como raiz de 64. Então, vai ficar raiz quadrada de 64. Resolvendo aqui, 2x mais 2 é igual a... Qual a raiz de 64? É 8. Resolvendo aqui, 2x é igual a... O mais 2 eu posso passar para o segundo membro. Vai ficar 8 menos 2. 2x é igual a 8 menos 2 dá 6. Resolvendo, eu posso dividir o 6 pelo 2, que estava acompanhando o x, que vai dar 6 dividido por 2 dá 3. Agora tem um detalhe. Quando eu faço essa operação inversa, eu sei que a raiz ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Nesse caso aqui, eu usei o número positivo. Eu posso usar também negativo. Ficaria assim, ó. 2x mais 2 igual a... Ao invés de eu usar o mais 8,
eu vou usar o menos 8. Aí posso responder 2x mais 2 é igual a menos 8. Posso passar o mais 2 para o lado de lá, fica 2x igual a menos 8 mais 2. 2x é igual a... Quanto é menos 8 e mais 2? É menos 6. Aqui agora eu posso isolar o x e dividir o menos 6 pelo 2 que acompanhava o x. Quanto é menos 6 dividido por 2? É igual a menos 3. Ou desculpa, aqui nesse caso, quando eu mudei o 2 de lado, ele fica negativo. Então, a nossa conta aqui está errada. Vai ficar assim. Menos 8 e menos 2 dá menos 10. E aqui vai ficar menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5. Agora sim. Agora está certo, tá? Então, quando eu mudei o 2, o mais 2 de lado, ao invés de passar positivo, ele passa negativo. Então, ficou menos 8 e menos 2 dá menos 10. Vou até riscar aqui para vocês não confundirem. Aí vai, menos 10 dividido por 2 dá menos 5, tá bom? Então, a raiz de x aqui, as raízes são 3 ou menos 5. Esses dois números são as raízes do x. Um pouquinho complicado, né? Mas nada que uma boa prestando atenção vocês não consigam fazer. Vamos tentar fazer aqui também com esse, tá? Fica assim. Vamos descobrir se é um trinômio quadrado perfeito. Eu fatoro x ao quadrado. X ao quadrado fatorado é x, né? Porque aqui é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, não preciso colocar o 1 aqui. E o 49 fatorado é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Como é que eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Basta eu fazer 2 vezes o valor de x vezes o valor de y. Então, vai ficar 2 vezes esse x aqui e vezes esse número que representa o y. 2 vezes x, 2x. Vezes 7, 14x. Então, ó, deu justamente o 14x. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Basta eu fatorá-lo. Vai ficar... O x ao quadrado fatorado é só x. Vou pegar o sinal do termo do meio, que é negativo, então menos. O 49 fatorado deu 7. Elevo tudo isso ao quadrado, igual a 25. Como é que eu respondo agora? Eu vou fazer aqui a operação inversa. Vai ficar x menos 7 é igual a mais e menos, lembra? Aqui eu coloquei mais e menos raiz quadrada de 25. Eu vou usar primeiro o mais, depois eu vou usar o menos. Vai ficar x menos 7 igual a... Qual a raiz quadrada de 25? 5. Então, eu vou usar primeiro o mais. Então, 5. X igual a 5. O 7 eu vou mudar para o segundo membro. Era negativo, vai passar positivo. Então, 5 mais... Desculpa aqui. Mais 7. X é igual a... Quanto é 5 mais 7? Dá 12. Então, uma das raízes do x é 12. Eu posso, como eu disse, eu posso fazer negativo também. Vai ficar x menos 7 igual a... Ao invés de mais 5, menos 5. Aí fica x igual a o menos 5, o 7 era negativo, passa positivo, x igual a menos 5 com mais 7 dá mais 2, então 2. A segunda raiz do x é 2.
aqui agora. Que número falta a essa expressão aqui, 4x² menos 16x, para ela ser um quadrado perfeito? Perceba que aqui está faltando, ó, vamos olhar aqui no formato aqui, o formato é x² mais 2xy mais y². Aqui está faltando um número aqui, tá? Tá faltando um termo que vem independente aqui, sem a letra. Então, como é que a gente vai saber para descobrir ele? Vou reescrever aqui 4x² menos 16x e aqui uma interrogação, eu não sei que número está aqui. Eu sei que o termo do meio ele vai ser 2 vezes o A, que é a fatoração do primeiro membro, vezes o B, que é a fatoração desse segundo membro aqui, que eu não sei. Vamos fazer 2 vezes. Quem é A é a fatoração desse, então, no caso, vai ser 2x, né? Que fatorando 4 dá 2 e fatorando x² dá x. Então, 2 vezes 2x vezes o B aqui, que eu não sei quem é. Eu já sei quem é 2 vezes 2x, que dá 4x. Para chegar em 16 aqui, eu tenho que multiplicar esse 4x por quanto? Por 4. Então, o B aqui vai ser 4. Por quê? Porque 4x vezes 4 dá 16. Então, o B vai ser 4. Então, o número que vai ficar aqui vai ser mais o 4 aqui que eu descobri, esse 4 que eu descobri ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então o número aqui vai ser mais 16, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para auxiliá-los, tá? Um abraço.